As línguas servem para comunicar, mas elas não apenas servem, elas transcendem essa dimensão funcional. E às vezes as línguas fazem-nos ser. Outras, elas fazem nos deixar de ser. Eu trouxe isso porque o ver com novos olhos implica falar com novas línguas, né? Ou com outras línguas, ou com línguas outras, né? E a língua que a gente fala, a língua estrutura o pensamento, né? Então, se a gente fala a língua de um paradigma X, né? Esse paradigma X estrutura a maneira como a gente pensa e como a gente se relaciona e se posiciona no mundo. E o nosso desafio agora é, então, começar a falar uma outra língua, né? Começar a se familiarizar com uma outra linguagem para ter condições de o nosso pensamento ser estruturado, né, por outras perspectivas. E aí, por que isso é importante? O Bateson, que também é um grande nome do pensamento sistêmico, tem essa frase célebre, está lá na guia também, eu acho, que os maiores problemas do mundo são resultado da diferença entre como a natureza funciona e como as pessoas pensam. Então, aprender a falar a língua dos sistemas vivos, né, incorporar a inteligência da vida, né, entender como a natureza funciona e trazer a inteligência da vida para orientar a maneira como a gente se organiza socialmente e como a gente faz as coisas acontecerem, é algo que vai trazer para a gente eu acho que é o que enraiza esse sentido de eu ecológico, né? E que nos faz não só mais pertencidos, mas mais bem contextualizados, assim, né, na vida. Porque muitos dos desafios que eu vejo que a gente tem no contexto, por exemplo, organizacional, ou relacional, ou comunitário, tem a ver com o fato da gente ignorar princípios que são muito substanciais, assim, de funcionamento da vida. Por exemplo, celebração da diversidade, né? Ou essa coisa da retroalimentação, né? A nossa capacidade de ouvir, né? Como a nossa relação se dá, né? A capacidade de fazer os sistemas verem a si mesmos. São coisas é muito básico isso, né? Dar feedback, né? Assim, dar e receber feedback e criar contextos onde essa retroalimentação possa acontecer de uma maneira mais livre, por exemplo, é tão básico. No contexto organizacional isso é um calcanhar de Aquiles, assim, né? Liderança centralizada bloqueia a capacidade de escuta, né? E aí o sistema não escuta a si mesmo, né? A organização não escuta aqueles que fazem, os elementos que fazem, os elementos e subsistemas que fazem a organização ser organização, e isso gera problemas tremendos para nós, né? Então eu vejo que aprender a falar essa língua é a possibilidade que a gente tem de reinventar a maneira como a gente habita o mundo, e acho que esse é o convite que nós temos, né? Assim, nada menos do que isso, né? E aí, por que que isso é difícil e por que que isso é importante, né? O Thomas Berry, ele fala que o que a gente precisa nesse momento, os desafios que a gente tem nesse sentido de se infiltrar, né, do ponto de vista paradigmático na sociedade de crescimento industrial e conseguir arejar, né, esse jeito de se organizar e esse jeito de viver, né, de habitar a vida, tem muito a ver com o poder mítico, né, do mito do paraíso industrial, da ciência, da técnica e da tecnologia como as responsáveis por sanar os nossos problemas, né? Essa narrativa mítica que molda, né, a sociedade de crescimento industrial, no sentido de como a ciência se dá, como as relações acontecem, como o mundo funciona, né, a partir dessa visão funcionalista, positivista, de fragmentação e redução e previsão e controle, com uma dificuldade de abraçar a complexidade, a incerteza, a ambiguidade. Ela tem muito poder, né? Assim, a promessa de que a ciência e a tecnologia vai adiar, né, a morte, vai superar a doença, né, ou vai nos levar a um mundo sem sofrimento, né, que é um pouco, né, a promessa dessa sociedade de crescimento industrial.
a serviço do conforto, né, a todo custo, ela tem muito poder. Então, se a gente quiser arejar, né, essa narrativa, a gente precisa de uma narrativa que tenha tanto poder quanto. E aí ele fala, estamos bem, porque estamos num momento da história onde existe uma narrativa concorrente com força suficiente para confrontar, né, essa narrativa, né, a ilusão do paraíso industrial, tecnológico, científico. E ele fala que é a própria ciência, a ciência da evolução, né, as novas ciências, né, a nova biologia, com a biologia evolucionária, fenomenologia, como epistemologia alternativa, teoria do caos e complexidade, o pensamento sistêmico, sistemas vivos, ecologia profunda. Todas essas ciências holísticas hoje elas nos dão a condição de contar a história do cosmos, inserindo o humano dentro do processo evolucionário de um jeito que seja inspirador o suficiente para confrontar o poder mítico dessa narrativa que fundamenta a sociedade de crescimento industrial. E é sobre isso que essa citação trata. Nossa concepção científica do cosmos, quando traduzida na forma de uma história, assume o papel antigamente preenchido pelos mitos da criação. A ciência está hoje oferecendo algumas de nossas mais poderosas referências poéticas e expressões metafóricas. Os cientistas, de repente, se deram conta da magia da Terra e do universo. E, de fato, né, quando a gente olha para como algumas pessoas estão contando, né, essa história evolucionária do cosmos, né, enquanto um sistema complexo, um sistema vivo, adaptativo, a gente vê que a história de evolução, né, a história, no coração da história evolutiva, é uma história de amor, porque é efetivamente a atração que dirige a história evolutiva. É a atração entre moléculas, partículas, partes, elementos, subsistemas, sistemas inteiros, que gera relacionamentos, que gera sinergia, que leva a novas propriedades emergentes, gerando inovações, novas criações e que conduz à evolução.